Quarta-feira é dia do quadro Entenda Direito. Você sabe o que é o abandono afetivo? Se ainda não sabe, você vai tirar dessas dúvidas agora. É que hoje eu recebo aqui no estúdio do Jornal TV Sul o advogado Daniel Serra Delgado, que é doutorando na Universidade do Museu neste tema. Doutor Daniel, muito obrigada pela participação aqui no Jornal TV Sul, no quadro Entenda Direito. Doutor Daniel, o que é o abandono afetivo? Olha, é um tema muito novo, tratado pelo judiciário brasileiro. O que poderia ser o abandono afetivo? Vamos começar na situação mais simples, um relacionamento que não deu certo e que venha a nascer uma criança e o pai ou a mãe, um dos dois, resolve abandonar o seu filho e deixa essa guarda para o outro. E acha que simplesmente assistindo essa criança recém-nascida, simplesmente com a pensão alimentícia que é assegurado por lei, né, o seu compromisso já está resolvido perante a lei. O abandono afetivo nada mais, nada menos é aquele pai que falta com a participação no convívio familiar, no que diz respeito à educação ao filho, ao acompanhamento ao filho, a comparecer nas atividades aonde o filho está, principalmente quando ele está em período de escolar, que começa agora aos 4 anos, participar das festividades realizadas pela escola, quer dizer, ou seja, se fazer presente perante o filho ter a figura do pai como seu pai ou a figura da mãe como a sua mãe. Esse é um abandono afetivo que hoje está sendo discutido no judiciário e já existe 3 julgados no Brasil, um primeiro em Minas Gerais, que foi confirmado pelo Tribunal de Justiça a condenação de um pai por indenização de abandono afetivo na ordem de R$200 mil. No Rio de Janeiro é o segundo julgado, que houve também do abandono afetivo, mais ou menos nessa ordem de R$150 mil. E o Rio Grande do Sul, que também fez esse julgado. E tem algumas outras ações que foram propostas, que os juízes de primeira instância já se manifestaram, condenando aquele que abandonou o filho, em alguns valores, mas isso também está em grau de recurso em outros estados, exemplo de São Paulo e assim por diante. Então, hoje está se discutindo um abandono afetivo no que diz respeito aos pais abandonarem os seus filhos. Mas o abandono afetivo, ele não se prende somente a isso. E os filhos que abandonam os pais? Os filhos que pegam os seus pais sem carinho, sem compreensão nenhuma e colocam à mercê de um hotel. E aí pagam, achando que pagando o hotel, dando a eles lá uma situação que estão cuidando de seus pais. Ou aqueles filhos que colocam seus pais no asilo, colocam seus pais numa rede, numa clínica de repouso e sequer vão lá para saber como é que anda seu pai, como é que anda sua mãe, se estão precisando. E muitas das vezes, quando é interpelado pela direção dessas entidades, se colocam numa situação que estão sendo incomodados, que não poderiam receber ligações em sua casa e etc, etc. Cabe também uma ação, isso está previsto inclusive na Constituição Federal, onde que o filho que deixa de assistir os seus pais responde não só civilmente como criminalmente. Então tem isso aí, um abandono afetivo do pai para com o filho, do filho para com o pai. E, doutor Daniel, o senhor falou que são 3 casos julgados. Por que não existe uma legislação específica a respeito deste tema no Brasil? Ainda não. É um assunto, o abandono afetivo é um assunto novo no Brasil. Na América Latina ainda não existe uma discussão nesse sentido, razão até pela qual o meu tema de doutorado, que eu estou terminando um anteprojeto, é a respeito do abandono afetivo, do pai para com o filho e do filho para com o pai. Então não existe uma legislação. Como o direito é muito dinâmico, provavelmente deva ser introduzido uma parte no Estatuto do Idoso, no que diz respeito ao que atenda às necessidades do idoso, aí com
com uma reformulação ou agregando um artigo, um substitutivo nessa lei, uma emenda nessa lei, ou uma lei revogando e criando, e a mesma coisa junto ao Estatuto da Criança e do Adolescente, provavelmente isso. Ou na lei de divórcio, que também fala sobre a guarda familiar, a guarda do menor, com quem fica, o que acontece com o outro que deixa de assistir o filho. Então, não existe uma lei específica tratando desse assunto ainda. Bom, e no caso, o senhor citou a respeito dos exemplos dos filhos que deixam os pais no asilo e também dos pais que têm o filho e não visitam o filho. Como é que pode caracterizar o abandono afetivo? A gente poderia pensar, por exemplo, num período de tempo que os pais não visitam os filhos ou os filhos não visitam os pais, isso já poderia caracterizar o abandono afetivo? Carol, a realidade é o seguinte, isso vai muito de quem vai interpretar a lei, quer dizer, o juiz que julgar isso e as provas que serão carreadas aos autos. Eu vejo uma situação seguinte, eu conheço casos que estão no meu escritório para análise, de pessoas que tiveram um relacionamento amoroso após o nascimento da criança, só veio a contribuir financeiramente após uma propositura de uma ação de alimentos e nunca sequer visitou o filho ou sequer recepcionou o filho a essa visita. Nós temos casos aí, sendo acompanhado por psicólogos, onde detecta o problema do menor, o problema às vezes do adolescente, em razão da falta da figura do pai. E temos também algumas raras exceções, a falta da figura da mãe. Então, isso vai se fazendo provas. Agora, eu não posso dizer para você o que é um abandono afetivo. 1 mês, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Às vezes, obviamente, que quanto maior o tempo do menor ou do idoso deixar de ser visitado por seus familiares, provoca ou gera um desconforto que pode tornar-se uma doença nesse sentido. A depressão, o problema de complexo de inferioridade, principalmente a criança, que é cobrada dos seus colegas, ao exemplo de dizer, que seu pai nunca vem em festividade nenhuma na escola, quem é seu pai, não conheço seu pai, etc. E é um fato curioso, esses dias a imprensa noticiou um caso de uma senhora que encontra-se internada na Mantiqueira, no hospital psiquiátrico de Barbacena, já há 35 anos e sequer recebeu a visita de quem quer que seja de seus familiares. Então isso, você veja bem, é uma situação que provavelmente, por falta dessa visita, eles devam ter contribuído até com o agravamento da situação dela. Então eu vejo o seguinte, não existe tempo, eu acho que existe prova. A prova é feita através de laudos psiquiátricos, através de psicólogos e através de comportamento na escola, através de um laudo da educadora, da psicopedagoga, da pedagoga da escola e assim sucessivamente. E o senhor citou que um caso de pagamento de indenização. Sim. Mas a justiça ela também pode obrigar esse pai ou esses filhos a fazerem visitas regulares através de uma multa, podendo acarretar uma multa futuramente? Existe uma situação seguinte. A condenação é um ressarcimento àquela parte que foi ofendida financeiramente. Não quer dizer que a justiça condenou alguém a pagar e que essa pessoa vai pagar. Porque se ela não possui recurso financeiro para tanto, não possui bens para que garantam uma execução, provavelmente nós vamos cair naquele dilema que diz o seguinte, ganhou, mas não levou. A gente está acostumado a demandar processos anos e anos, e vamos levando, e ganhamos em todas as instâncias. Quando a gente vai executar a sentença, a pessoa perdedora não possui recurso financeiro nem bens que possam ser penhorados, levados à asta pública para satisfazer o crédito daquele que foi favorecido, né, que ganhou o processo, não é favorecido, que ganhou o processo mediante uma discussão jurídica que se alonga muitos anos. Então,
Tá certo, doutor Daniel, muito obrigada por tirar essas dúvidas. Quer dizer, não é só fazer filho, tem que cuidar também, não é só pagar a pensão. E também preocupar com os mais velhos, né? Nós hoje ficamos preocupados com o que será da gente ao longo aí, principalmente aquele que tem um filho só, né? Como é que faz? Será que o filho vai ter a paciência de cuidar da gente na velhice? É uma coisa que a gente deve pensar. Aqueles que têm seus filhos também, mesmo que seja de uma gestação indesejada, mas a criança, ao nascer, ela não tem culpa se o relacionamento deu errado, não é isso? E o velho também, ele não tem culpa de ficar ranzinza, ele precisa de carinho, ele precisa de conforto, precisa de colo, ele se torna criança ao longo do tempo. Eu acho que temos que pensar, é questão de bom senso, né, Carol? Tá Educação. Certo. Obrigada, doutor Daniel. Nada, eu agradeço Bom, e você gostou do bate-papo de hoje? Você pode ver esta e outras entrevistas do quadro Entenda Direito no nosso site, o tvsul.tv.br. A gente vai para o intervalo e na volta você confere as notícias da região. Famílias de Lavras estão sendo retiradas de área de risco. Não saia daí.